Meus amados, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Estamos aí dando sequência no terceiro trimestre das lições bíblicas da CPAD. Esse terceiro trimestre de adultos, estamos estudando a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. O comentarista desse terceiro trimestre é o pastor Douglas Batista. Ele é doutor em teologia, presidente da Assembleia de Deus da Missão no Distrito Federal e presidente do Conselho de Educação da CGADB. Vamos aí para a lição de número 3. A lição de número 3, que será ministrada dia 16 do 7 de 2023. Essa terceira lição, ela tem o tema da terceira lição, o perigo do ensino progressista. O perigo do ensino progressista. O texto áureo está inserido na segunda carta de Paulo a Timóteo, uma carta pastoral, segundo Timóteo, capítulo 3, no versículo 1, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A verdade prática diz assim: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Vamos aí para a leitura bíblica em classe, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. Vamos para os objetivos dessa lição. O primeiro objetivo da lição é elencar os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. O segundo objetivo da lição é explicar as principais teorias progressistas. E, para finalizar, o terceiro e último objetivo da lição é aplicar elementos que refutam o ensino progressista. O pastor Douglas Batista, na introdução, ele diz assim: nessa lição, veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. As suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nessa oportunidade, verificamos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos efeitos maléficos dessas linhas de interpretações. Vamos aí, meu amado, minha amada, para o primeiro ponto da lição. O primeiro ponto da lição diz assim: a descaracterização do cristianismo. Os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico são os três primeiros tópicos aqui desse primeiro ponto da lição. Vai trazer aí elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. O primeiro elemento é a deteriorização moral, a deterioração moral. O apóstolo São Paulo, ele alerta em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Timóteo, ele alerta, Paulo alerta ao seu filho na fé, Timóteo: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, olha só, preste atenção. Avarentos, você conhece alguém assim, egoísta, avarento?
presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos. Você conhece pessoas que têm essas qualidades? Ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, olha só, tendo aparência, é igual o Denorex, parece que é, mas não é, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afasta-se também destes. Esse conselho nessa carta pastoral que Paulo dá a Timóteo, meu Deus, é muito forte. Pessoas que têm todas essas qualidades, o apóstolo, ele aconselha a afastar-se dessas pessoas. Afasta-te também destes. Por isso, a lista paulina, meu amado e minha amada, é uma descriação da escala dos pecados na sociedade. O atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos esses últimos dias, nós estamos vivendo esses momentos onde pessoas com todas essas características marcadas aqui pelo apóstolo Paulo existem no nosso meio. Olha, meu querido, minha querida, não obstante, apesar das investidas heréticas, o apóstolo Pedro também, ele nos adverte a viver em santidade, em qualquer época de nossa caminhada cristã. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, no versículo 15, ele diz assim: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que vocês fizerem. O versículo 23 da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim: pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permaneça. O versículo 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que lhes foi anunciada. Aqui Pedro ele está dando conselhos para que, em meio a todos esses acontecimentos, em meio a todas essas heresias pelas quais nós estamos vendo, nós temos que primeiro nos afastar das heresias e firmarmos-nos na palavra de Deus. O segundo elemento herético é a erosão da ortodoxia. A ortodoxia vem da palavra grega ortodoxia, que ortos, certo, doxa, opinião. É uma opinião certa, que significa crença correta. Em contraste com a heresia ou a heterodoxia, que é o desvio de princípios doutrinários. A confiança desmerecida na capacidade humana é um produto da natureza humana decaída. Sim, meu querido, minha querida, esta falsa confiança enche hoje o mundo evangélico, está adentrando sutilmente dentro de muitas igrejas. Desde o evangelho da autoestima até o evangelho da saúde, da prosperidade. Desde aqueles que já transformaram o evangelho num produto vendável. São mercadores, mercenários, e os pecadores em consumidores, e aqueles que tratam a fé cristã como verdadeira e simplesmente porque funciona. Então, existem os remanescentes, o que são realmente servos, servas de Deus, mas entre eles existem os que já são os mercenários, fizeram do evangelho
mercantinagem, e aí por diante. Isso faz calar a doutrina da justificação a despeito dos compromissos oficiais de nossas igrejas. Os profissionais dos púlpitos, cantores, pregadores, que cobram cachês absurdos para pregar, para cantar, e aqueles que ainda pagam também, que estão no mesmo balaio. Tanto os que cobram cachês quanto aqueles que pagam estão no mesmo balaio também. Desse modo, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, ele diz assim: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo, uma vez que vocês clamam, Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Você vê que esses conselhos aqui que Paulo deu, Pedro também deu lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, 23, 25. Então, vamos aí para o terceiro tópico, o terceiro elemento, é a corrupção da fé. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. São campanhas, prometem soluções de problemas como se fossem deuses. Escravos que são das paixões, os povos que andam atrás de profetadas, andam atrás de benefícios. Eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Então, não existe regras. A pessoa pode viver da forma, do jeito, do modo que quiser. E Deus, Ele está com a venda nos olhos, que não vai fazer nada. Tudo é normal. Por isso, os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, o aborto, o relativismo moral, o adultério e muitas coisas mais. A rebeldia e a ausência de genuína convenção os impedem de alçar e alcançar o conhecimento da verdade, porque já estão infiltrados na mentira, já estão dominados pela mentira. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores será objeto do juízo divino. Você vê que há um texto em Mateus que muitos chegarão diante de Deus e falar: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu evangelizei, em teu nome eu expulsei demônios. E o Senhor vai falar: afastai-vos de mim, porque eu não te conheço. Eu não te conheço. Então Deus, ele faz um milagre, Deus, ele opera maravilhas, mas às vezes aquele canal que está sendo usado é um canal sujo, imundo. Tem pessoas que estão aí há 20, 30 anos num púlpito, mas estão em pecados e não confessam o seu pecado. E tudo isso aí tem acontecido, enganando tanto ao povo, e pensam que engana a Deus, mas Deus está vendo todas as coisas. Vamos aí para a síntese do primeiro ponto: a deterioração moral, a erosão ortodoxa e a corrupção da fé são elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. Vamos para o segundo ponto da lição: as teorias progressistas. Na análise do evangelista Frank Graham, existe atualmente uma guerra entre o cristianismo bíblico e o que se denomina como cristianismo progressista, o qual surgiu nas salas dos seminários, se infiltrou nos púlpitos de milhares de igrejas e foi propagado por uma mídia liberal e ímpia. O cristianismo progressista não é o evangelho de forma alguma, não, senhores.
não tem nada a ver com o evangelho da morte e ressurreição de Cristo. Isso não resulta em nada além de confusão espiritual e caos. É isso que o cristianismo progressista traz: confusão espiritual e caos. O cristianismo progressista promove divisão no corpo de Cristo, negando a própria verdade das Sagradas Escrituras. São os elementos do cristianismo progressista. Os adeptos do cristianismo progressista negam a distinção dos sexos feita por Deus para eles. Homens, mulheres, é tudo a mesma coisa. Pode ficar homem com homem, mulher com mulher, não tem problema. Eles negam a distinção de sexo. E em vez disso, inventam seus próprios padrões equivocados. As influências culturais degradantes que abraçam movimentos como o casamento gay têm mais influência sobre as suas crenças do que a própria Bíblia. Nas pautas nacionais, os autodenominados cristãos progressistas esquecem que o maior problema do homem é o pecado. E para eles o pecado não tem problema algum. Então o cristianismo progressivo falha em ver as consequências desastrosas do estado depravado e pecaminoso da humanidade. Se afunda como se fosse numa lama e cada dia vai se afundando mais, e para eles já estão cauterizados através do pecado. Vamos aí para o próximo tópico do segundo ponto, a desconstrução da Bíblia. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. A sua principal característica é o repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, o homem como centro. E nós vemos tudo isso acontecendo, infiltrando dentro do seio da igreja. São pessoas, eu vou em tal lugar e vai acontecer isso, mas não é o homem, é Deus que trabalha, o homem não é nada. O homem não pode fazer nada, o homem não salva, o homem não cura, o homem não liberta ninguém. O poder é de Deus. Então, meu amado, esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. O parâmetro progressista é de reinterpretação das Escrituras para satisfazer a concupiscência humana. Eles interpretam uma hermenêutica maligna que interpreta as Escrituras para o seu bel prazer. Então, propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social com a relativização do pecado, da moral e da fé bíblica. Assim, o termo progressista refere-se às teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, em especial na deturpação das doutrinas e dos valores cristãos. E entre isso aí também entra o teísmo aberto, que é o segundo tópico desse segundo ponto, o teísmo aberto. Teísmo aberto, também conhecido como teologia da abertura e abertura de Deus. O teísmo aberto é a teologia que nega a onipresença, a onisciência e a onipotência de Deus. Os seus defensores do teísmo aberto, eles apresentam outra definição onde afirmam pretender uma reavaliação do conceito da onisciência de Deus, na qual eles afirmam, olha que perigo terrível, que Deus não conhece o futuro. Meu Deus. Os argumentos do teísmo aberto são essenciais, esses aqui. Primeiro, seres humanos são verdadeiramente livres, eles podem fazer o que quiserem. O segundo argumento do teísmo, se Deus soubesse o futuro absolutamente, os seres humanos não poderiam ser verdadeiramente livres. Então, se Deus soubesse o futuro, tiraria a liberdade dos seres humanos. São argumentos do teísmo.
E o terceiro argumento deles é, portanto, Deus não sabe absolutamente tudo sobre o futuro. O teísmo aberto, meu amado e minha amada, ele baseia-se estas crenças em escrituras que descrevem Deus mudando de ideia, ou sendo surpreendido, ou parecendo adquirir conhecimento. Eles usam a própria Bíblia, faz uma má hermenêutica para fundamentar os seus argumentos. Eles usam Gênesis 6:6, Gênesis 22:12, Êxodo 32:14 e Jonas 3:10. Entre esses outros textos também que eles usam. Em contradição ao teísmo aberto, nós podemos refutá-los usando os Salmos 139, os versos 4 e 16, que declara: ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Como Deus poderia prever detalhes intrínsecos sobre Jesus Cristo no Antigo Testamento, se ele não conhecesse o futuro, meu amado? Isso é uma indagação que nós temos que ter na nossa mente. Como Deus poderia, de alguma maneira, garantir a nossa salvação eterna se ele não soubesse o que havia de acontecer no futuro? Então, meu amado, nós podemos refutá-los. Deus deve ser entendido por fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus, é que está registrado em Hebreus 11:6. Vamos para o terceiro tópico desse segundo ponto, a teologia da demitologização. Quando se pensa em teologia liberal, o nome de teologia, o teólogo alemão Rudolf Bultmann, de 1884 a 1976, ele foi o criador dessa teologia, talvez seja o que mais se destaca como ícone deste movimento, embora ele negasse isso, mas ele foi o criador. Nesse pensamento, o céu e o inferno, a tentação, os demônios e a possessão demoníaca passam a ser vistos como mitológicos, não são reais, são lendas, são mitos. Até a doutrina da concepção do nascimento virginal e a promessa da vinda de Cristo são classificados como mitologia na teologia liberal, da demitologização. É um nome difícil de pronunciar. Então, nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem extirpados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Então, se tirar da Bíblia os milagres, se tirar os sinais, as revelações sobrenaturais, aí eles acreditam nas outras coisas que sobram, que são naturais. No sobrenatural eles não acreditam. Em oposição a esses disparates, ratificamos que a Bíblia é a verdadeira e plena e atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas alenhacadas pela fé em Cristo. A sinopse desse segundo ponto diz: as teorias progressistas passam pela desconstrução da Bíblia, pelo teísmo aberto e pela teologia liberal. Vamos aí finalizar a lição. O terceiro ponto, refutando o ensino progressista. Reafirmamos a autoridade da Bíblia. Para finalizar aqui, vamos refutar tudo isso. Em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, Paulo diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Meu amado, o segundo tópico desse terceiro ponto, ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos.
Olha o que está registrado em Mateus 28, versículo 18 ao 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso aqui é uma ordem da grande comissão, do ide, pregai e também ensinai. Não só pregai, mas também ensinai a todas as pessoas. É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas. Olha o que Paulo diz, 2 Timóteo 4, versículo 2 ao 4. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Olha só, Paulo já alertava a Timóteo a ensinar sobre essas coisas. Em vista disso, meu amado, Paulo ele exorta a necessária dedicação no ensino em Romanos 12, 7. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Essa atuação é primordial também na transformação da velha natureza, formação de caráter cristão. Através do ensino, o caráter vai sendo formado, que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. O resultado no genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável é o ensino bíblico. Vamos para o terceiro tópico, enfatizando a santificação. O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de obediência, uma vida de santidade, a uma vida de consagração na presença do Senhor. 1 Pedro 1,16, Pedro diz: sejam santos porque eu sou santo. O verbo santificar vem do grego rajai azor, que significa separar, purificar, consagrar. O adjetivo santo é tradução do vocábulo agios. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. Olha o que Paulo diz aqui em Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivos, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu amado, é a continuação da obra iniciada na regeneração, quando o salvo recebe novidade de vida. Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E se estende até o dia da glorificação do crente. A ênfase está na obediência à palavra de Deus, no abandono das concupiscências da carne e numa vida de retidão moral em toda maneira de viver. A sínopse aqui do terceiro ponto diz: refutamos o ensino progressista, reafirmamos a autoridade da Bíblia, ensinando as doutrinas bíblicas e vivendo uma vida de santidade na presença de Deus. Vamos concluir. As Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista
critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária de cada cristão salvo, regenerado, transformado pela pessoa do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ajude.